Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um podcast Dermato Papers. Aqui conversamos tudo sobre dermatologia. Eu sou Cláudia Ferraz. Eu sou Virgínia Paiva. E hoje nosso tema é diagnósticos diferenciais de lesões eritematosas axilares. Eita, Virgínia, é uma condição que muitas vezes os nossos colegas médicos erram com certa frequência, porque são lesões que se assemelham, apesar de se tratarem de doenças bem diferentes, né? Então, várias patologias podem se manifestar de forma muito parecida, com ou sem prurido. A localização topográfica não vai ajudar, que a gente pensa em várias coisas que afetam a axila. Então, o que a gente precisa realmente dar atenção são aos detalhes. Dermatologia é detalhes. Não adianta levantar o braço, olhar a axila e ok, vai lá, chega perto, examina, né? Muitas vezes até pega, vê como é que tá, porque muita coisa é semelhante e pode confundir. Então, a gente tem que examinar com todo cuidado para dar o diagnóstico correto e a gente tomar a conduta mais adequada. Isso. E aí, o primeiro passo, chega um paciente no seu consultório dizendo que está com a queixa de uma lesão na axila. Por onde a gente começa essa avaliação? Já manda levantar o braço ou a gente começa como sempre? A gente tem que começar do começo. Vamos lá, qual é o começo, Vi? A gente vai precisar da história do paciente. Ok, uma lesão na axila. Então, começou quando? Começou como? Teve algum fator desencadeante? É uma lesão que coça, que não coça? Isso. Né? A gente precisa ver aí realmente toda a história do surgimento da lesão, né? E outra coisa importante é saber o que é que o paciente utilizou antes de chegar ao médico. Não raramente os pacientes utilizam pomadas combinadas, né, terapia com corticoide tópico, antifúngico, sai aquela mistura só. E isso pode modificar o aspecto da lesão e atrapalhar muito o nosso diagnóstico. Isso, às vezes eventualmente a gente pede para suspender. Se você não tiver uma segurança, suspenda. Daqui a uma semana a gente reavalia para ter uma firmeza maior nesse diagnóstico, né? Então, lembrar, de forma geral, evitem entrar principalmente com corticoide, que vai desinflamar, entre aspas, qualquer coisa e vai atrapalhar o diagnóstico. Se for ainda para chutar, chute num coisa só antibiótico, só antifúngico, que né? Geralmente o ideal é que você acerte, né? A tríplice, né? Aquela tríplice combinação, a venelmicina, cetoconazol, betametasone, mas não sei o que, não dá. Aí você não sabe o que é que atuou ou o que é só desinflamou, mas não vai resolver o problema. Então, história natural, né? Quando começou, quando piorou, o que é que piora, o que é que melhora, coça, não coça, examina perto e o que é que vem usando para a gente verificar se modificou ou não o aspecto da lesão. Isso. Ok, então saímos da anamnese, como a gente vai examinar clinicamente esse paciente, né? Paciente com queixa da axila, tira a blusa, levanta o braço, resolveu. E pronto. Tá pois bom, é. já viu o que tem eritema. O que é que a gente tem que pensar? Você vai pensar em vários diagnósticos diferenciais, né? Então, assim, você vai precisar examinar o paciente direito, gente. Então, assim, não é só olhar de longe, né? Tem gente que levanta e olha aí, pronto. E é só do lado direito, se o paciente disser que é só o direito, né? Então, o mínimo é olhar outra axila, né? Pra ver se é uma a gente tem que examinar, né? Não. E examinar, tem que examinar o paciente como todo. A gente vai comentar aqui dos diagnósticos diferenciais e aí vocês vão ver que, às vezes, o diagnóstico está em outro lugar. Isso. Entendeu? Que o paciente ele pode ter lesões em outros lugares que, quando você vê a outra lesão, você vai fechar seu diagnóstico. Isso. Então, a história direitinho do paciente, né? Exame completo do paciente, mesmo que a queixa dele seja uma lesão só axilar. Tá? Então, é importante examinar. Então, de forma geral, a gente vai fazer o exame clínico dermatológico, né, Vi? Então, examina couro cabeludo, mucosa, mas lógico, se quer começar por um local, eu particularmente vejo lesão axila, eu vou logo procurar as outras dobras. Inframamária, abdominal, se tiver obesidade, virilha, porque muitas doenças de dobras afetam a axila e outras dobras. Então, às vezes, você junta tudo, facilita. Mas, lógico, examinar a cabeça, o pé, examinar a mucosa, examinar a unha, cabelo. A gente dá uma olhada geral. Às vezes, você vai dispensar até alguns exames complementares quando você junta tudo, né? Então, pensando até na farmacoeconomia e no tempo do paciente, você já ajuda muito fazendo o exame com cuidado, né? Mas vamos pensar, então, nos diagnósticos. Fizemos anamnese, exame físico, não só da axila, demos uma olhada geral. O que é que a gente pode pensar em diagnóstico diferencial? Dos mais comuns, a gente entra na possibilidade do paciente estar com dermatite de contato. Como é que a gente reconhece a dermatite de contato na axila, Vi? Então, vejam só, é realmente um dos diagnósticos diferenciais mais frequentes, né? Então, primeiro a história do paciente, normalmente, né, pode não ter, mas é comum o paciente dizer assim, apareceu depois que eu mudei de desodorante ou que eu usei tal creme, né? E aí a história do paciente já vai ajudar.
E quando você vai examinar o paciente, você vai ter uma placa de eczema, né? Porque o dermatite de contato é um tipo de eczema. Isso. Então, você vai ter essa placa eritematosa, né? Que vai ocupar geralmente a lesão, justamente o local de contato, né? Do que o paciente teve. Por exemplo, desodorante, que vai ser essa área mais central, né? E aí vai ser essa placa eritematosa com microvesículas ou com descamação na superfície. Descamação vai depender da atividade, né? Isso. Então, todo eczema, ele pode ser agudo, subagudo ou crônico. Né? Se o paciente já tiver essa queixa de longa data, às vezes pode ver um grau de hipercromia, algum grau de descamação, liquenificação. Se for um quadro mais recente agudo, microvesiculação, exudação. Isso. Então, mas o prurido é um sintoma constante, né? Nessa condição e bem na área côncava da axila, que é a área do contato de creme desodorante, né? E aí, o que é que a gente pensa? Eventualmente, a gente pega em consultório, Virginia, ao contrário, né? O avesso disso aqui. Essa área central polpada, clarinha, e uma lesão bem no entorno aqui. O que é que a gente pensa? É desodorante? Passou errado o desodorante? Isso, aí a gente já não vai pensar no desodorante, né? A gente vai pensar aí no contato com a roupa. Então, às vezes, é o tipo de tecido da roupa, ou o tipo de sabão, o amaciante que utilizou, né, para lavar, né? E aí vai dar no contato, né? Porque a roupa, ela vai ficar em contato mais com a periferia. Isso. Né, da axila. Não fica assim no buraco, digamos assim, da axila, isso, né? Exatamente. Fica no contato do entorno da axila. Então, é roupa, com pele. Então, muitas vezes, ou é alergia, ou alguma dermatite por irritante mesmo, ou amaciante, a resíduo de sabão, ao próprio tecido sintético de roupa. Então, quando vocês visualizarem essa área em torno, pensar em algo mais externo, um miolo mesmo assim, área côncava, creme desodorante, tá? É uma dica, lógico que isso pode expandir, mas a gente pensa logo nas coisas mais frequentes. E aí, como é que a gente conduz? A gente já observou que tem prurido, parece um eczema, o paciente diz que entrou realmente com um desodorante diferente, mais recentemente, e como é que a gente pode tratar? Primeira coisa é você pensar no agente causal e definindo esse agente, né, você afastar, né? Todo paciente que tem dermatite de contato, a primeira coisa é você tirar o contato, né? Isso. E você vai tratar com corticoide tópico, né? Lembrando que a axila, a pele é super fina, né? E ocluída, né? Isso. Área de oclusão, então você vai usar corticoide tópico de baixa ou média potência, né? Evitar aí, nesses casos, né? Específicos aí de eczema, evitar corticoides de alta potência, porque você tem uma tendência a ter maior absorção, maior risco de efeitos colaterais, surgimento de atrofia, de estria na pele. Né? Isso, e para controlar o prurido, além do corticoide, às vezes, né, dependendo se for muito intenso, pode entrar também com antihistamínico oral. Perfeito. Então, afasta o creme, cuida do local, corticoide de baixa e média potência, antihistamínico se necessário. Pronto. Né? Resolveu a vida do paciente. Isso, a perceber não quer na área côncava da axila. Nesse caso do desodorante. Isso. E aí vamos ver outra condição, outro diagnóstico diferencial extremamente relevante, que é a candidíase. Super frequente. Quando é que a gente pensa em candidíase axilar, como a gente vê aqui na imagem? Isso, então, veja só. A gente vai pensar já num paciente que tem uma certa predisposição, né? Então, se chega um paciente obeso, diabético, aquele paciente que sua muito, né? Que tende, né, a permanecer com a axila mais úmida, né? Paciente imunossuprimido, então tem esses fatores predisponentes. E aí você vai examinar a axila, vejam que a lesão aqui, ela é bem diferente da dermatite de contato. Muito. Né? Aqui é uma lesão, na candidíase você tem uma placa eritematosa úmida, tá? Você tem essa área esbranquiçada, geralmente na área bem de dobra, né? Que é a maceração. E a característica da candidíase, que é a presença de lesões satélites, gente, que é justamente papulazinhas, microvesículas ali, pústulas na periferia, tá? Isso aí é bem característico. Você vê a área central quase coalescente, né? Um eritema bem vivo, molhado, úmido, com essa maceração como se fosse uma descamação úmida que acumulou ali meio, na dobrinha, isso, né? Na dobra. E aí fica com esse aspecto macerado. E aí você vê aquele, entre aspas, biotipo típico da candidíase. Obeso, diabético, que transpira muito, muitas vezes imunodeficiente. E, eventualmente, a gente não vê tanto esses fatores de risco, mas foi um paciente que fez um antibiótico mais prolongado, fez uma sinusite ou precisou de outra medicação, juntou corticoide com antibiótico. E, eventualmente, em pacientes que transpiram, área mais tropical, mais quente, pode pontualmente surgir uma candidíase local. Então, a gente tem sempre que fazer isso na anamnese no exame físico para ver se a gente cria, assim, observa esses fatores de risco para determinar. Então, como é que a gente trata aqui a candidíase? Então, aí a gente vai
usar os antifúngicos. Aqui a gente normalmente não usa o corticoide, né? Como no caso da dermatite de contato. A gente é danado pra gente ver, né? A prescrição de corticoide. Aqui não vai resolver. Não vai resolver, né? A gente pode ter uma falsa melhora, né? Isso. Mas aí é aquela coisa, o paciente vai usar, dar uma melhoradinha e depois, voltou tudo, não melhorou, e né? muitas vezes fazem combinado, né? O corticoide junto com o antifúngico. E aí eu digo aqui, o problema não é só o corticoide, é qual corticoide. A maioria desses cremes combinados, eles vêm com betametasona, que é corticoide de alta potência. Aí juntam cetoconazol com betametasona numa área oclusiva, num paciente que mantém uma sudorese, às vezes vai precisar mais de 14 dias aí usando 2 vezes ao dia. Quando o paciente resolve a candidíase, se resolver com esse tratamento, vem uma estria junto. Então, não tem, infelizmente, combinação de cetoconazol com corticoide de baixa potência. Isso. Então, não inventem. Vai tratar o diagnóstico aqui, candidíase, tratamento antifúngico. Antifúngico. Né? Então, vai fazer derivado de imidazólico, cetoconazol, miconazol, né? Isoconazol, creme normalmente, e se for preciso, entrar também com antifúngico oral. Isso. Existem relatos pontuais de literatura que até associam, se tiver muito prurido, muito vermelho, mas façam separadamente. Coloque os primeiros 3 dias, 5 dias hidrocortisona, depois tira a hidrocortisona, segue com o antifúngico. Evitem essas combinações que o paciente, entre aspas, aprende, compra sozinho e segue o jogo usando e ali não resolve. Além de usar, prescreve para o vizinho, para o tio, para o amigo, né? Em rede social. Então, tenham cuidado. E, lógico, além do antifúngico tópico, eventualmente sistêmico, a gente tem que controlar estados de umidade, controlar a glicemia, se for diabético, todos esses fatores que contribuem para a presença da cândida em área de dobra. E aproveito lembrando o que a gente falou antes, suspeitou de candidíase axilar, procura candidíase em outro local. Exatamente. Área oral, inframamária, dobra abdominal, virilha, às vezes até que tem queixa vaginal na mulher, enfim. Tem que dar uma olhada geral, porque aí vai até, assim, definir se você vai realmente precisar de tratamento sistêmico ou não, prolongar mais ou não o antifúngico, né? Isso. Ok, então vimos aí dermatite de contato e candidíase, mas a gente tem outro diagnóstico também que pode acometer a axila, que é a psoríase. Exatamente. E aí, nessa região, ela é denominada psoríase inversa ou invertida. Como é que a gente vai identificar a psoríase na região axilar, Vi? Então, a lesão da psoríase, ela também é uma lesão mais úmida, tá? Mas ela não é tão úmida quanto na cândida, né? O paciente pode ter prurido, mas também não é um prurido tão intenso, né? Então, a candidíase tem um prurido muito mais intenso, tá? A lesão bem mais úmida. E na candidíase a gente tem aquelas lesões satélites que a gente comentou que são características. E aqui a gente não tem. A psoríase é uma área de eritema um pouco úmido, não tem lesão satélite. Pode ter uma maceraçãozinha leve, mas que é mais na periferia do que no meio mesmo, né? Não é exatamente na área brilhante, de dobra. Né? Exatamente. Eventualmente até acumula, mas não é igual aquele vermelho vivo que a gente olha e diz, está ardendo isso aqui, né? Chega, a gente olha de longe. Então, a gente tem que pensar nesse diagnóstico e a gente só na axila a gente fecha diagnóstico ou a gente pode obter dicas aí no exame físico. Pois é. Aí é aquela questão de examinar o paciente como um todo. Você pensou, poxa, tá aqui um eritema um pouquinho úmido, será que é candidíase? Será que é psoríase? Né? E aí você vai examinar o paciente e encontra aí a lesão clássica da psoríase em outro local. Isso. Gente. Aí vem aquele padrão, eritêmato descamativo clássico. Seco. Lembro a vocês que quem tem psoríase invertida não é que ele vai manifestar só a forma invertida no corpo todo. Tende a ser invertida em área de dobra e você pode ter lesão clássica, eritêmato descamativa, nas áreas extensoras, couro cabeludo, naquelas outras regiões mais comuns da psoríase. Então tem que examinar. Você pode ter padrão invertido inframamário e axilar, e cotovelo e joelho com lesão eritêmato descamativa. E onicólise com mancha em óleo na unha. E uma descamação importante no couro cabeludo. Acabou, aquela descamação seca com a escama prateada. Aí você não vai mais pensar, gente. Assim, não tem dúvida mais, né? Fechou no diagnóstico. Né? Então, assim, você tem sempre que examinar o paciente. Nada de preguiça, nem pressa. Vamos ter que examinar bem para fechar o diagnóstico. E aí o tratamento vai depender muito, né, Vi, da extensão. Se é localizado, se é extenso, né? Pode aí usar o imunomodulador, né? Um corticoide tópico aí por um tempo inicial, né? Para dar uma melhorada. E se o paciente tem lesão muito extensa, aí vai para a medicação sistêmica. Imunobiológico, aí vai. Isso. Você vai pensar dependendo do paciente. Se for só hora da dobra, mesma lógica. A gente sabe que corticoides tendem a resolver.
em algum grau, mas ter cuidado na potência do corticoide, preferir de baixa ou média potência, e depois, como é uma condição que é crônica, é diferente de uma candidíase que a gente trata em geral, some, um dermatite de contato que você tira o agente agressor, some, psoríase é crônica. Aí a gente tem que ter mais cuidado, senão o paciente vai ficar com uso continuado. Vai usar direto. E aí você vai ter que realmente migrar para um imunomodulador e avaliar do ponto de vista cutâneo e articular se ele tem indicação de tratamento sistêmico. Exatamente. Né? Vamos lá, vamos para outra condição chamada eritrasma, que é a infecção que com frequência acomete a axila e traz muita confusão diagnóstica no dia a dia. E aí, como é que a gente avalia um paciente com eritrasma? Então, veja, o eritrasma, né, que é uma doença causada por uma bactéria gram-positiva, que é o Corynebacterium minutíssimo, né, é relativamente frequente, eu particularmente pego bastante, sim, né? A gente identifica com frequência. Eu não sei se é porque aqui tem muito calor em Recife, né, mas a gente vê com frequência grande. Aqui é um ambiente muito quente e úmido, né, tudo perfeito para o eritrasma. Pois é. E aí o paciente, ele tende a ter essas lesões que são, geralmente, assim, eritemato acastanhadas, mais secas. Parece um grau de liquenificação sutil, né? Se a gente examina mais de perto. Exatamente. E normalmente o paciente não tem prurido, né? Se tiver, é leve. Né? Então, assim, tende a ir ali para o lado realmente eritemato acastanhado. É uma lesão, assim, muito bem delimitada, né? Você consegue definir. E tem, né? Eu acho que, não sei se todo mundo vai conseguir, mas se tiver a possibilidade de fazer a luz de Wood, gente... ela acende. Exatamente. Ela vai ter essa fluorescência aí vermelho coral que viu isso aí, fechou o diagnóstico, acabou-se. Acabou-se, né? Não fazer mais nada. Isso. E aí vai ficar aí com essa fluorescência vermelho coral porque a bactéria, ela produz as coproporfirinas, né? Isso. E aí você tem essa fluorescência, fecha seu diagnóstico e você já vai tratar aí o paciente, né? Isso. E a gente pode tratar como se trata de infecção bacteriana, né? Muita gente acaba trocando e usa antifúngico, confundindo, né, com candidíase, por exemplo. A gente vai precisar de antibacterianos. Então, uma coisa comum, se for o quadro mais localizado, a gente pode usar eritromicina 2%, clindamicina 1% ou 2% em gel ou creme, mupirocina, ácido fusídico, tudo que vai atuar contra essa bactéria que é uma gram-positiva e que a gente consegue controlar. Mas assim como na candidíase, a gente sabe que faturas predisponentes contribuem, principalmente hiperidrose e suor excessivo. Então, a gente tem que orientar sempre os pacientes para que não haja recidiva, enxugar bem, usar um bom desodorante, enfim. E no caso, quando é inframamária, que às vezes acontece um sutiã com mais suspensão, né? Todo esse cuidado. E nos casos muito extensos, que o eritrasma não afeta só a axila, né, Virginia? Pode afetar a inframamária, a inguinal. Virilhas, aí, às vezes, a gente precisa de medicação oral, né? Aí a gente geralmente vai prescrever eritromicina, né? Ou claritromicina, tá? Isso, tetraciclina, eritro, né? Mas, em geral, o tópico pode resolver a maioria dos casos, né? Ok, então falamos aqui dos principais diagnósticos diferenciais e a gente vai citar mais um, que é o líquen plano, que não é tão frequente, mas também existem relatos de acometimento axilar. E quais seriam, então, as características do líquen plano na axila? Então, veja, a gente tem o líquen plano, ele tende a acometer outras áreas, né, principalmente punhos, mas ele pode realmente acometer a axila. E ele vai dar uma lesão que é eritemato violácea, né? A característica do líquen plano é justamente essa corzinha aí mais puxado para o violáceo, tá? Você vê que são lesões geralmente assim mais isoladas, né? Não é aquela coisa confluente como você vê, né? Como a gente viu na candidíase, na psoríase, né? E a questão da coloração. Geralmente o paciente tem prurido também no líquen plano. Mas é um prurido mais no local, né? Localizado. Não é tão difuso na axila, né? Isso. E o que vai facilitar muito seu diagnóstico, além da coloração, é você examinar o paciente, tá? Porque o paciente, ele pode apresentar lesões em outras regiões, né? É muito comum o acometimento de mucosa, né? Você vai ter as lesões clássicas, né? Que são as placas poligonais, eritemato violáceas, né? Com as estrias de Wickham, né? Que é aquela uma certa descamação na superfície, né? Esbranquiçada. E que pode acometer qualquer área corporal, mas é bem comum aqui nos punhos, na região dos punhos. E pode ter, assim como a psoríase, lesões ungueais, né? Mas que são lesões diferentes. A gente vê aí, por exemplo, o pterígio, que é bem característico, né? Diferente da psoríase, que a gente pode ter uma série de manifestações, né? Inclusive com hiperceratose, distrofia ungueal. Aqui a tendência é fazer mais uma atrofia. A unha tende a ter uma lâmina mais fina e pode evoluir para a perda da unha, inclusive. Então, o que a gente espera, de forma geral, na psoríase é onicólise, mancha em óleo, hemorragia em estilhaço e distrofia com hiperceratose.
aqui a gente vai ver muito mais um afinamento, a unha mais frágil, quebradiça e uma evolução para cicatriz. Né? Então, a ideia é mais por aí, examinar punho, gente. Punho, a gente diz que líquen P de plano, de punho, de lesão papulosa, pruriginosa, purpúrica em punho. Poligonal. E poligonal. Pronto, 5 P's aí para vocês lembrarem. Mas pensou em líquen plano, examine o resto, não só no líquen plano, né? Eu acho que a gente trouxe aqui vários exemplos da importância da visualização de todo o corpo, né, de toda a superfície do paciente. A gente tem muitos outros diagnósticos diferenciais, né, Virgínia? Mas a gente citou aqui os mais comuns, que eu acho que é o que vai trazer mais benefício para vocês, mas a gente tem outras genodermatoses mais complicadas, mais raras, doença de Hailey-Hailey, existem buloses como o pênfigo vegetante, que pode acometer a axila, mas que não foi a ênfase aqui, mas a cada vez que vocês tiverem uma segurança maior nesse diagnóstico, vocês vão ter condições de acrescentar um diagnóstico novo mais raro. Então, a gente quis trazer isso para vocês, pensando bem na prática clínica e no que vocês têm que pensar nessa ordem de raciocínio. Então, se vocês gostaram desse podcast, né, Vi? Compartilha, curte, encaminha para os amigos e a gente se vê no próximo encontro.